Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre continuidade, tá? É um assunto um pouco mais difícil, um pouco mais teórico, mas eu garanto que vocês vão tirar de letra aí e vão estudar muito bem na prova, tá? O que quer dizer uma função ser contínua num ponto x0, tal que esse x0 pertence ao domínio de f, tá? Não faz sentido eu ver se a função é contínua em um ponto e esse ponto não pertence ao domínio da função, certo? Então, esse ponto, para falar que uma função é contínua num ponto, esse ponto que eu estou analisando necessariamente tem que estar no domínio dela, tá? E quais condições ela tem que obedecer para ser contínua nesse ponto, tá? Os limites laterais, com x tendendo a esse ponto, são iguais, certo? Eles se coincidem e eles existem, tá? Eles têm que dar um número real, tem que convergir para um número real, certo? Não pode dar mais ou menos infinito, tá? A função ela deve ser definida no ponto x0, certo? Então o f de x0 deve existir, tá bom? Como um número real. E o limite com x tendendo a x0 da função tem que ser igual à função no ponto, tá bom? Então os limites laterais tem que ser igual ao limite, eles têm que existir, serem iguais, ou seja, para o limite existir, e esse limite existindo, ele tem que ser igual à função no ponto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Essa função aqui, lnx ao quadrado mais 1, ela é contínua em x0? É. Por quê? Porque f de x0 vai zerar esse x aqui, certo? Vai sobrar 1. Ln de 1 é igual a 0. Tudo bom? Porque log de 1 é 0. Tá bom? Então, esse pontinho é bola fechada. E quando eu vejo os limites laterais, certo? A função vai se aproximando de 0 também. Então, o limite coincide com a função no ponto. Então, a função é contínua em x0. Tá bom? Um outro exemplo. Tá? Eu já dei o gráfico aqui e a função aqui, certo? A função está definida dessa forma. Quando x é diferente de 0, no ponto aqui, quando x não está nesse ponto, x igual a 0, a função é definida dessa forma, o que faz com que ela chegue aqui em cima pela direita e quando vem pela esquerda ela chega aqui no menos 1 embaixo, certo? Agora uma pergunta, a função é contínua em x igual a 0? X igual a 0, a função é 1, certo? Então f de 0 é igual a 1. Mas quando eu calculo os limites laterais, ó, quando eu calculo o limite lateral pela direita, a função é igual a... esse limite é igual a 1, certo? Mas quando eu calculo pela esquerda, o limite é igual a menos 1, certo? Então os limites, eles não se coincidem, apesar de os limites laterais existirem, eles não se coincidem, certo? Então não tem como eu falar de continuidade aí nesse ponto x igual a 0, certo? Então, por esse motivo, a função não é contínua em x igual a 0, tá? Agora, mais uma definiçãozinha, tá? Até agora a gente viu continuidade num ponto específico do domínio da função. Mas se eu perguntar se a função é contínua, se eu perguntar a função f de x é contínua, o que quer dizer isso, tá? Se eu falar assim, ó, a função de f de x é contínua, e o que isso quer dizer? Quer dizer que se a função ela for contínua para todo ponto do seu domínio, certo? Eu posso falar que a função é contínua num sentido mais abrangente, certo? Eu não estou analisando continuidade num ponto específico. Eu estou analisando continuidade no seu domínio inteiro, tá bom? Então, para falar que uma função é contínua no seu domínio, ela deve ser contínua em todos os pontos do seu domínio, tá? Agora eu vou mostrar um exemplo aqui. Tá? Essa função, tá? Vocês conseguem ver que ela tem uma assíntota vertical aqui, certo? E que f de 3, por exemplo, não existe. Tá bom? Então, o domínio dessa função... Qual que é o domínio dessa função? Ou melhor, qual que é o aspecto... Como que essa função está definida? O domínio dela é isso aqui, né? É os reais menos o elemento 3. Porque quando eu jogo 3 na função, ela zera o que está embaixo. E eu não posso dividir nada por zero. Então, o 3 não faz parte do domínio. Mas em todos os outros pontos que são do domínio da função, a função ela é contínua, como vocês podem ver. Por exemplo, se eu estou vendo esse pontinho aqui, tá? Se eu chegar com x pela direita nesse ponto, vai cair que a função vai cair que é a mesma coisa que eu chegar pela esquerda e que é igual a função no ponto, certo? Então analisar em qualquer outro ponto do domínio da função, qualquer ponto do domínio da função, essa função ela é contínua, certo? Então eu posso falar que a função é contínua num sentido mais amplo, eu posso falar que ela é, tá? Mas
olha aqui, que um pouquinho estranho, tá? Mas vocês vão ver que faz sentido. Agora eu vou definir essa mesma função de uma outra forma, tá? Agora ela existe no x igual a 3, mas ela é igual a zero. Eu coloquei uma bola fechada aqui, tá? Pra falar que no x igual a zero, a função é igual a zero. Não, x igual a 3, a função é igual a zero, certo? E em todo o resto a função é definida como era definido anteriormente, no outro exemplo, tá bom? Então agora, o domínio da função é todos os reais, certo? Posso falar que a função está definida em todos os reais, porque não vai ter mais o problema do 3, certo? E vem a pergunta, a função é contínua? Não, não é contínua. Porque agora eu incluí o 3 no meu domínio. E quando eu calculo os limites laterais com x tendendo a 3, os limites laterais nem sequer existem. Eles vão para mais e menos infinito. Então, eles não vão para um número real. Eu posso falar que esses limites laterais não existem. Portanto, eles não podem se coincidir. E uma implicação disso é que o limite não existe nesse caso, com x tendendo a 3, né? Porque os limites laterais sequer existem. E mesmo a função estando definida nesse ponto, quando o limite não existe, eu não posso falar que a continuidade está definida no ponto, tá? Então eu posso falar que essa função ela é contínua no seu domínio? Não, porque existe o ponto, que é o ponto x igual a 3, no qual a função não é contínua, tá bom? Então eu posso falar que não, certo? Beleza, galera? Agora a gente vai para umas dicas minhas aqui, tá? Continuidade. Eu vou dar aqui uns exemplos de funções que com certeza são contínuas, tá? Que a gente mexe bastante. Os polinômios são contínuos, porque eles são contínuos em todos os pontos do seu domínio. As raízes são contínuos. Os logaritmos são contínuos. Os exponenciais são contínuos. As trigonométricas também são contínuas, certo? Tudo bem? Agora umas propriedades, tá? Agora se eu falar que f e g são contínuas em x igual a, no ponto x igual a soma dessas funções vai ser uma função contínua nesse ponto A, tá? A subtração também vai ser uma função contínua nesse ponto A, certo? O produto também vai ser uma função contínua no ponto A, tá bom? A divisão também vai ser uma função contínua no ponto A, mas aqui a gente tem que fazer uma ressalva, tá? O g ele tem que ser diferente de zero quando x igual a, certo? Para isso valer, porque senão estaria dividindo alguma coisa por zero e não valeria essa minha propriedade, certo? Então, para a divisão valer, o g tem que ser diferente de zero quando x igual a, certo? E quando eu tenho uma função composta dessa forma aqui, f de g de a, de x, na verdade, né? Quando x igual a nesse caso. Se eu falar que g ela é contínua quando x igual a a, e f é contínua quando no ponto g de a, certo? F tem que ser contínua no ponto g de a e g tem que ser contínua em x igual a a. Então, eu posso falar que essa composição é contínua se as condições que eu falei forem satisfeitas, tá? Bom, por esse slide é só. Um grande abraço para vocês, tá? Abraços.